E aí, taurinos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Para o início desse mês de maio, para a gente ver como é que tá as energias de cada uma dessas egrégoras aí dos taurinos. Lembrando que por ser uma leitura geral, pode não ressoar com você. Mas se você escutar a mensagem e ela estiver encaixando, talvez seja para você sim. Tá bueno? Vamos lá. Arcano maior, a força. No fundo do baralho, mais um arcano. Taurinos, o que tá havendo aqui? Eu tô me segurando. Eu tô me segurando para dar um salto. Eu tô me preparando para dar um salto. A carta da força, ela representa a paciência que vem com a sabedoria. A carta do louco é aquele salto de fé. Eu já tô com as minhas baterias carregadinhas porque eu quero dar um salto. Eu não sei se é um salto na carreira, eu não sei se é uma mudança de casa, eu não sei se é deixar um relacionamento ou iniciar um relacionamento. Tem um salto aqui que eu tô querendo dar na vida. Sendo duas cartas de arcanos maiores, eu vou dar esse salto. Eu vou porque eu já tenho a sabedoria. Eu vou porque eu tô quase cansado de me segurar para fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa de que eu quero tanto que alguma coisa aconteça, ou eu quero tanto realizar alguma coisa, iniciar um curso, fazer uma viagem, mudar de país, eu quero tanto fazer isso, e a única coisa que tá me segurando ainda é um pouquinho de prudência, aquela coisa de, vou segurar um pouquinho porque talvez não seja o momento. Esse momento tá chegando aí na vida do taurino, de se lançar. Sendo o arcano maior, esse salto não é um salto pequenininho. E aí a gente não tá falando de tamanho das coisas, tá, gente? A gente tá falando de importância. Porque se a gente for falar de tamanho, não tem como comparar o tamanho de um salto profissional com o tamanho de uma mudança de país. Não tem. A gente tem como comparar aí graus de importância. É um salto importante porque é importante para o taurino. É grande porque é importante para o taurino. E aí, independente do que pode ser. Às vezes é trocar de quarto dentro de casa. Só que essa mudança de quarto vai trazer mudanças gigantescas para a vida do taurino. É um salto importante. Compreende a diferença? Tem um salto aqui que o taurino está querendo dar que vai mudar a própria vida. E falta muito pouco, você está sentindo que falta muito pouco para dar esse passo. A sua sabedoria está mostrando para você que falta pouquinho para dar esse passo. Mais um pouquinho de paciência aí, taurino, eu nem preciso pedir isso para você, você tá sabendo que precisa segurar mais um pouquinho, mas é como se fosse um salto para a liberdade. É como se fosse o salto para uma jornada completamente diferente do que eu tenho caminhado nesses últimos anos aí de vida. Por isso que eu tô falando que é importante e por isso grande. Vai mudar a minha jornada, talvez inclusive seja uma jornada nova. É uma jornada rumo à liberdade, a algum tipo de liberdade. Você está querendo empreender aí um caminho que vai levar você para a liberdade, uma liberdade muito diferente da liberdade que você tem hoje. É a liberdade de não pedir satisfação, é a liberdade de não estar tão preocupado com as coisas, é a liberdade de não depender da opinião alheia, é a liberdade de, sei lá qual é a liberdade. Às vezes é até a liberdade financeira, porque no fundo do baralho eu tenho o Rei de Ouros. Às vezes é a liberdade de pensamento, às vezes é a liberdade de poder agir sem que o outro esteja olhando. Por isso pode ser a mudança de uma casa. Antes eu não tinha privacidade, agora eu tenho.
Antes eu não tinha um emprego bom, agora eu tenho. Antes eu não tinha um curso que fosse na minha área, agora eu tenho. Essa liberdade de ação, essa liberdade de peito aberto, conquistei aquilo que eu queria, ou pelo menos estou a caminho disso. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem uma nova jornada começando aqui. Eu escuto alguém dizendo assim, o passado tá lá no passado. O passado ficou lá, ó, lá atrás. Também é a paciência que vai trazer os resultados que você quer, tá, Taurino? Mesmo depois que você dê esse salto aí. É a paciência que vai levar você até onde você quer. Dois de copas. Aqui eu tô ou indo atrás de uma relação amorosa, iniciando uma relação amorosa, porque é aquela coisa, muita gente se machucou e tem medo de iniciar uma nova história, uma nova relação e etc. Não sinto que para muita gente seja isso, tá? Às vezes, e é o que eu sinto aqui, eu tô indo atrás de uma coisa que complete a minha alma. E aí entram sim as outras áreas de vida, tá? Porque a realização profissional lá, ela traz aquela coisa de encontrei o meu lugar no mundo. Sabe quando a gente se encaixa, quando a gente gosta do que está fazendo, quando a gente faz com gosto aquilo que está fazendo, quando a gente está fazendo aquilo que a gente sempre quis fazer, aquela sensação de pertencimento é muito mais do que eu sinto aqui, tá? Às vezes de começar a cursar uma coisa que eu sempre sonhei, e de novo, não quer dizer que não possa ser amoroso, pode ser sim, tá? Mas aqui é muito mais o encontro com o meu local no mundo, o encontro com a sensação que eu queria sentir desde que eu nasci. Sabe aquela sensação de tô no local correto? Aquela sensação de cheguei onde eu queria chegar ou fiz o que eu queria fazer, fui para onde eu queria ir e agora o resto é o resto. É um quentinho no coração que, de novo, pode ser sim emocional, pode ser encontrei a pessoa que eu sempre quis encontrar, pode ser casei com uma pessoa que eu sempre quis casar, ou encontrei o tipo de amor que eu sempre quis encontrar. O que eu sei aqui é que é um salto de fé, tá? E o salto de fé é aquela coisa, eu quero muito, mas o mundo e o universo não estão me dando certeza. A única certeza que eu tenho é interna e por isso é um salto de fé. Eu tenho que ir só com a minha fé, dar esse salto. O resultado vai ser bom, Taurino. Resultado vai... Pode ser compra de casa, pode ser compra de carro, o que você definir aí que é esse grande salto. Entretanto, é um salto importante. Então, você não coloca aí dentro dessa equação alguma coisa que não é importante para você. É um salto importante que você está querendo dar aí. Duas cartas de arcanos maiores, tá? A gente tem aqui questões que envolvem tempo divino e etc. E é aquela coisa que eu estava explicando no vídeo que eu gravei agora há pouco para Leão. O tempo divino, quando a gente está falando dele, a gente não está falando sobre o tempo que as esferas levam para se movimentar no universo. Na verdade, isso também. Mas quando a gente está falando de tempo divino aqui na Terra, para melhor ilustrar, é aquela questão. A natureza não dá saltos. Quando eu quero uma árvore gigantesca que dê muitos frutos, eu tenho que começar por uma sementinha, plantar a semente, regar e deixar o sol aquecer aquele solo. Depois de alguns dias, a mudinha sai. Depois de alguns meses, aquela mudinha é uma planta. Depois de alguns anos, aquela planta é uma árvore. Depois de alguns anos, aquela árvore dá frutos que vão dar mais 1000 árvores. Entretanto, entre o ponto inicial do plantio da semente e o resultado final, foram anos. Claro que não precisa ser para você ter os seus resultados, mas é preciso entender que nada na natureza dá saltos. Nós fazemos parte da natureza.
A nossa evolução não dá saltos. É por isso que primeiro eu tenho que ser alfabetizado, depois eu tenho que ler um livro simples para o meu entendimento, depois eu tenho que ler um pouquinho mais complexo, até chegar em livros complexos. Por isso que eu tenho que aprender equações matemáticas básicas, para depois aprender as menos básicas, para depois as que são complexas. A natureza não dá salto, o aprendizado não dá salto, a experiência não dá saltos. Esse é o tempo divino para o nosso entendimento aqui, tá? Claro que a gente está falando de uma coisa que é um bocado maior, mas para exemplificar aqui na 3D é mais ou menos isso, tá? Então assim, ó, por isso inclusive que eles citaram que a paciência vai ser um grande fator aqui depois que você der esse grande salto, inclusive. Tem a paciência de esperar o momento e a paciência de fazer acontecer de acordo com o que está planejado pelos seus mentores, pelos seus guias, pelo tempo divino, whatever, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. O que vem aí são resultados muito diferentes do que você planejou, tá? No sentido positivo. Vamos ver o que tem aqui mais. Rei de copas, uau! Para quem a gente tá falando de amor aqui, tá? Talvez essa pessoa que você encontrou aí, se isso é amoroso, seja realmente a resposta para suas questões emocionais. Por quê? Porque um rei de copas tem a energia da maturidade emocional, afinal ele é um rei, ele não é um pajem, ele não é um cavaleiro. Ele já aprendeu a navegar nas aguinhas turbulentas das emoções, olha como ele vai pleno e plácido nas águas turbulentas das emoções, porque ele dominou esse elemento, ele dominou o elemento emocional, ele se conhece um pouquinho a nível emocional e ele sabe muito bem o que quer, tá? Então se você tá conhecendo aí uma pessoa que tem esse caráter mais poético, mais musical, mais romântico, mais até meio grudento, talvez essa pessoa seja a resposta aí para aquele lugar no mundo que você estava procurando em termos de afeto. Tá? Até porque ninguém é a resposta de ninguém, né? Todo mundo aí, ninguém é metade de ninguém, tá todo mundo muito completinho. Mas a questão aqui é que temos necessidades afetivas e emocionais e talvez a resposta para as suas esteja chegando ou já esteja aí na sua vida e você tá com aquele medinho de dar esse grande salto. Para quem esse rei de copas não é uma pessoa, a gente tá falando sobre o resultado que toda essa movimentação que a gente comentou aqui na sua vida está trazendo para você. Um nível de equilíbrio emocional muito diferente do que o equilíbrio emocional que você já teve. Até porque se a gente for analisar os elementos que tem nas duas cartas de copas aqui da mesa, a gente está indo do 2 ao topo da pirâmide de copas, que é o rei. É uma evolução e tanto. E a gente sabe que evolução leva tempo, então teve muito tempo até chegar até aí. Mas chegou. Ou tá chegando. E é uma evolução gigantesca, tá? No fundo do baralho ainda a gente tem a carta do julgamento. Lembra quando a gente estava comentando que você tá fazendo todo esse movimento sem olhar mais para trás, deixando um bocado de passado aí para trás? O bom de tudo é que você tá conseguindo fazer isso tudo sem culpa. A culpa amarra a gente naquilo que a gente tá achando que é responsável. Então, se eu me parte o coração ir para os Estados Unidos e deixar a minha mamãe aqui no país, me parte o coração, me sinto culpado, automaticamente eu me amarro à responsabilidade de ser responsável pelo bem-estar da minha mãe. Com isso, eu nunca vou conseguir ser feliz lá. Por isso que eu tenho que tomar as minhas atitudes e dar os meus passos sem culpa. Observa, não estou falando sem ética e não estou falando com maldade, tá? Sem culpa por escolher o que é melhor para mim, tá? Com empatia, com respeito, com lealdade, com o básico para ser um ser humano, tá?
Nunca vou estar falando aqui para tacar o foda-se, sair machucando todo mundo e fazer o que quer. Tá? Isso é desculpa de quem ainda está na quarta série emocional. Carta do julgamento, tá? Como eu vinha falando, você fazendo tudo isso sem culpa, essa movimentação sem culpa, você tem aí a entrada de um novo destino, tá? Não é nem um novo ciclo. Sabe quando a gente já conseguiu finalizar uma coisa que um pedaço do que a gente achava que era a nossa missão de vida e agora a gente está pronto para saltar para a próxima etapa? É isso. E você vai saltar para a próxima etapa com o coração leve. Porque você deu conta de fazer tudo que era exigido de você na etapa que está finalizando. Coração leve, tá? Anubis medindo aqui o seu coração e a sua alma. E o coração tá tão leve que a peninha é mais pesada que o coração. A gente está falando de Cronos aqui também, tá? A gente está falando sobre o tempo universal, a gente está falando sobre o momento que tudo tem que acontecer, até porque a carta do julgamento também tipifica o karma. Nada acontece fora disso, né? Então aí algumas questões kármicas muito bem resolvidas, já não tem a desconfiança de saltar nosso tempo da leitura. Não tem a desconfiança de saltar para o próximo passo sem culpa, tá? Às vezes o que está segurando a gente lá atrás é a culpa, sim. Lembrando, evidentemente, que a gente está falando de uma leitura geral. Se você quiser uma leitura particular, com a sua energia, onde você pode fazer as suas perguntas, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Tá bueno? Vamos adiante. É uma leitura muito positiva essa daqui. Eu ia fazer, na verdade, agora a leitura de Capricórnio. E a hora que eu sentei aqui, começou touro. Faça touro, garoto, faça a leitura de touro. Adri, faça a leitura de touro. Adri, faz a leitura de touro. Comecei a gravar a leitura de touro. E tô vendo porque, tá? Provavelmente tinha gente precisando dessa mensagem aqui tão positiva, de repente para criar aí uma coragem de dar esse grande salto que tá iniciando. É uma etapa bastante nova aqui. Muito bom. Para alguns é ter filhos, tá? Essa nova etapa. Para alguns é finalmente criar a coragem aí de iniciar uma família. Para alguns é o reencontro com a sua própria infância. Quanta coisa tem guardada na nossa infância, né? Nem sempre é fácil olhar para ela. Às vezes é olhar para a infância e resolver o que tem lá na infância. Analisando agora com os olhos de um adulto, sem culpar ninguém, sem transformar ninguém em responsável por tudo que aconteceu. Olhar com um olhar diferente para a minha infância, para as minhas questões de infância, me libertar delas finalmente e conseguir seguir em frente para um novo destino onde os acontecimentos não estão mais atrelados a traumas de infância. Para quem não é isso, são filhos, tá? O início de uma família aqui. Tem duas crianças aqui, tá? Então, para quem não quer ser papai ou mamãe, dá uma olhadinha nisso aí. Também pode ser, de novo, olhar para o passado com paz. Olhar para o passado sem mais dores. Encontrar a famosa libertação desses padrões. Porque a gente já falou de karma aqui, a gente já falou sobre essa nova etapa do destino e tudo pode estar muito atrelado, tá? No fundo do baralho, o Cavaleiro de Paus, tá? A gente está falando de garra para resolver as próprias questões e só que eu preciso dizer para vocês que é muito leve essa nova jornada que está surgindo aí para você. É muito leve.
Observa as cores, foram as primeiras cartas que saíram, 2 arcanos maiores. Observa as cores. Olha a paz dos dois personagens. Eu não sei se a câmera vai focar, vou tirar do meu rosto. Eles estão em paz. Eles estão em paz porque eles estão agindo de acordo com a própria consciência, porque eles estão direcionando a própria alma na direção que a alma quer ir. Não existe maior sucesso do que esse. Na verdade, sucesso é a única possibilidade quando eu estou seguindo a minha lenda pessoal, ou seja, a vontade da minha alma. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Lembrando, claro, que para quem não encontrou aí essa missão, esse caminho, aqui na descrição do vídeo a gente tem uma profissional que faz mapas astrais e revolução solar, tá? Então é ótimo para você entender o funcionamento do seu mapa astral e também a sua missão de vida aí, né? Você também encontra aqui na descrição do vídeo uma profissional que faz limpezas energéticas, aberturas de caminho, desmanches de magia, aberturas amorosas, aberturas judiciais e por aí a gente vai, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. A pessoa se empolga. Passei 1000 horas aqui no tempo do vídeo. Vamos ver o que mais tem aqui. Five of Cups. O 5 de copas. Tem mais adiante, Taurino. Tem mais adiante. No fundo, eu sinto que você já entendeu isso porque você está indo adiante. Você não está mais só olhando para o que ficou lá atrás, você está olhando para o mar de possibilidade que tem lá na frente. Do passado restam ruínas. Quer uma prova disso? No fundo do baralho, a carta da morte, a carta da metamorfose. Só que para a coisa se transformar, para qualquer coisa se transformar, existe uma destruição. Primeiro eu preciso deixar para trás as ruínas do que já caiu lá atrás. Para que esse sol possa nascer lá e iluminar esse novo período que está chegando aí. Porque, olha, Taurino, se tem uma coisa que está chegando aí, é um novo período. E um novo período mais leve por merecimento seu. 4 arcanos maiores. O universo está se movimentando porque chegou a hora desse novo período para sua vida, essa nova aurora. E que vem com mais leveza, com toda certeza, porque você está indo de acordo com o que a sua alma está pedindo. Tá bueno, Taurino? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? E antes de me despedir, eu peço que você curta esse vídeo. É bastante importante para as métricas do YouTube. Peço também que você deixe um comentário fofo aqui embaixo, que você se inscreva no canal, que você ative a sinetinha e etc. Tá bueno? Daqui a pouquinho eu tô de volta e até lá eu deixo um grande beijo para você.